Luz, paz e bênção para você. Hoje eu gostaria de me concentrar não em um texto da Paraxá, mas da Haftará, que é o comentário bíblico da Paraxá. Isaías 51:12 diz assim: Eu sou aquele que os conforta. O que há de errado com vocês que temem os mortais, seres humanos que se tornam como a relva? Outra tradução diz assim: não tenham medo. E eu gostaria de perguntar: você tem medo da Cabalá? Ou algum preconceito? Ou pensa que é mera superstição? Eu já encontrei o receio em relação à Cabalá entre estudiosos da história dos cristãos novos, também entre descendentes de Bnei Nussim, que estão no movimento dos Bnei Nussim. Eu gostaria de dizer para vocês que este receio pode ser atribuído a várias causas. A primeira é uma herança da perseguição inquisitorial. A prática mística foi duramente reprimida e associada à heresia. Ora, a Cabalá, em suas origens, é um gnosticismo judaico. E você sabia que o movimento espiritual mais perseguido e odiado pelo catolicismo ortodoxo é o gnosticismo? Um segundo motivo para o receio é o racionalismo assimilacionista. O ceticismo iluminista, fruto também da própria Revolução Científica do século XVI, colocou todas as formas de conhecimento fora do padrão, do paradigma cartesiano, como superstição. Ora, a Cabala, ela é um saber místico, um saber que se guia por princípios diferentes do racionalismo científico. Neste vídeo, então, eu gostaria de explicar para vocês o que é a Cabalá, apresentar rapidamente sua origem mais remota, seu desenvolvimento histórico e sua situação atual. Parece muita coisa para um vídeo apenas, mas eu considero um desafio a minha capacidade de síntese. Eu vou me esforçar por conseguir apresentar para vocês estes elementos neste vídeo. Antes, porém, de falarmos sobre Cabala propriamente dita, precisamos entender o que é misticismo. A palavra místico vem do grego mystikos, que significa iniciado nos mistérios. Misticismo, portanto, é o anseio por uma experiência direta com o divino, além das palavras, dos dogmas e da razão. É aquele contato não mediado com o Ser Supremo. Max Weber, o grande sociólogo francês do século XIX, estudou sobre o misticismo. E ele diz que o místico não quer apenas servir a Deus como uma asceta. Ele deseja unir-se a Ele, ser preenchido pelo sagrado como um vaso que se entrega. A minha concepção a partir desta metáfora de Max Weber é de uma impregnação. Albert Einstein chamava essa experiência de sentimento cósmico religioso, aquele pressentimento de que há uma ordem oculta, sublime, conectando tudo, o que pressupõe uma ampliação de consciência, que nós temos mostrado para vocês, que chama-se consciência cósmica. William James, o grande pensador estadunidense da linha do pragmatismo, ele estudou sobre o misticismo.
Ele descreveu estados místicos com 4 características, 4 marcas. A primeira, a inefabilidade, não se pode explicar em palavras. A segunda, a qualidade noética, parece transmitir conhecimento profundo. A terceira, transitoriedade, é uma experiência que dura pouco, mas transforma muito. A última, passividade, o sujeito se sente tomado por algo maior. Misticismo é, portanto, o êxtase da alma diante do mistério. É o desejo do infinito, pulsando no peito do ser finito. É o desejo da imortalidade, pulsando no seio do mortal. Bem, agora eu vou apresentar para vocês o que é a Cabala propriamente dita, a forma do misticismo que surgiu e se desenvolveu no seio do judaísmo. Cabala é o nome tradicional para os ensinamentos esotéricos do judaísmo. A palavra vem de Kibel, receber. Trata-se de uma sabedoria recebida por tradição oral, passada como um fio invisível entre as gerações. Na sua origem, desde a sua origem mais remota, foi uma tradição oral, um conhecimento esotérico, desfrutado, compartilhado entre poucos. Segundo Gershon Scholem, neste livro, a Cabala é uma mística, pois busca ultrapassar os limites da razão para tocar a realidade divina. É também um esoterismo, como eu expliquei, pois sempre foi ensinada de forma velada, apenas aos iniciados. E é uma teosofia. São 3 características que Gershon Scholem atribui à Cabala: misticismo, esoterismo e teosofia. O que é uma teosofia? É uma forma de conhecimento que une sentimento religioso, espiritual, com filosofia, no caso da Cabala, o neoplatonismo especificamente, e pensamento científico. Na Cabala existe uma reflexão científica, sempre houve, sempre acompanhou. A professora Raquel Elliott, da Universidade Hebraica de Jerusalém, uma renomada acadêmica, professora de pensamento místico judaico nessa universidade, ela escreveu uma obra maravilhosa, onde ela mostra a origem mais remota do misticismo judaico. Segundo ela, a mística judaica remonta ao sacerdócio do Templo de Jerusalém. Na história que ela conta, logo em seguida a destruição do primeiro templo em Jerusalém, também chamado Templo de Salomão, o que ocorreu no ano de 587 antes da Era Comum, com a invasão do exército babilônico liderada por Nabucodonosor II, a classe sacerdotal foi exilada, levada em cativeiro para a Babilônia. Ora, lá, com o templo destruído, distantes de Jerusalém, distantes do templo, eles não podiam exercer os serviços litúrgicos no templo físico. Dentro deste contexto, o profeta Ezequiel, de linhagem sacerdotal, teve uma visão maravilhosa, descrita no capítulo 1 do seu livro. E a partir desta visão, que narra a visão de uma carruagem celestial, trono celestial, chamado por eles de Merkavá, os palácios celestes, chamados de Heikalot, os sacerdotes então conceberam um templo celestial, mas também um templo na consciência humana. Conceberam a visão rica em simbolismos, anjos, ascensões místicas. E assim então eles passaram a servir agora em espírito, no profundo de sua consciência, mantendo viva a matriz espiritual, não agora de um templo terreno,
mas de um templo além da possibilidade de qualquer potência humana destruir. Um templo celestial, também um templo construído na consciência, através da meditação profunda. Assim, essa tradição sacerdotal real se estende desde esta época até a época dos manuscritos do Mar Morto, dos séculos II ao século V, também com a chamada literatura de Rei Calote, livros descrevendo os palácios celestiais que se mantiveram. Esta é a origem mais remota do misticismo judaico, que então passa agora por duas tradições de meditação. Uma meditação fundamentada nas origens, na criação, e uma meditação fundamentada na ascensão para os palácios celestiais, uma meditação fundamentada agora no misticismo da Merkabah. E então, mesmo com os muros do templo derrubados, houve uma classe de sacerdotes que manteve uma tradição de meditação profunda, de ascensão espiritual. Ora, esta é a origem mais remota do misticismo judaico. A Cabala propriamente dita, segundo Gershon Scholem, vai florescer como um movimento organizado no sul da França, na região de Narbonne, no século XII. E daí se expande para a Espanha, primeiramente ali na região de Girona, depois Castela, para depois chegar à Palestina. E da Palestina, de Safed, se estendeu pelo mundo todo, acompanhando a diáspora sefardita. Mas, vejam, as raízes mais remotas da Cabala ecoam nos livros do Maaseh Bereshit, reflexão sobre a criação. Nos livros do Maaseh Merkabah, a reflexão sobre a carruagem celestial, a partir de Ezequiel capítulo 1. A Cabala, então, é a cartografia mística da criação. Ela fala do Ensof, a realidade infinita. Ela fala das Sefirot, a realidade que emana do infinito, as manifestações divinas. A Cabala fala dos 4 mundos, fala das 2 almas que habitam em nós, dos 4 níveis de alma que o ser humano possui. A Cabala, então, não é uma fuga do mundo, mas um chamado para ver o mundo com os olhos do mistério. Talvez você já tenha ouvido dizer que a Cabala é magia. Existe muito esse pensamento difundido e as pessoas não entendem. E eu gostaria de dizer para vocês que, de um certo modo, isso é verdade. Se por magia entendermos o desejo profundo de tocar o invisível. Cabala, então, é magia. Mas quero dizer para vocês, não se trata de feitiçaria. A Cabala não manipula o mundo. Ela nos transforma para que o mundo se revele. É muito diferente. Ela amplia a consciência humana. Ela não promete poder, mas sentido, mas percepção ampliada, consciência cósmica. Não é encantamento para controlar a realidade, é um rito para retornar à fonte do ser. Sim, alguns ainda vão insistir de dizer, isso tudo não é magia? Eu vou responder sinceramente, depende do que você chama por magia. Se por magia você entende feitiços para controlar a realidade, então não existe isso na Cabala. Mas se magia é o poder da mente de ver o invisível,
de agir com intenção, de transformar a si mesmo através do símbolo. Se este é o entendimento, então sim, a Cabala é a mais pura forma de magia simbólica. Por quê? Porque através da meditação profunda, ela amplia a consciência, não para manipular o mundo, mas para curar a alma, não para forçar o destino, mas para retornar à origem, para se acomodar, para compreender a vontade do Eterno. Eu gostaria agora de falar para vocês de um livro espetacular. Este aqui, Magia e a Mente, de Eugene Subotsky, um grande acadêmico que publicou pela Universidade de Oxford esta obra. Neste livro ele oferece chaves preciosas para aprofundarmos a distinção entre magia vulgar e pensamento mágico profundo. Eugene Subotsky argumenta que o pensamento mágico não é apenas uma superstição infantil, mas uma estrutura fundamental da mente humana que continua ativa mesmo em adultos educados. Vejam, uma estrutura fundamental da mente humana. Ele descreve então o pensamento mágico profundo como a crença de que a mente pode influenciar a realidade física sem mediação direta. Se examinarmos bem, isso se conecta à Cabala na medida em que os atos simbólicos, palavras, nomes, meditações, também operam sob a lógica da correspondência e da intenção, que na Kabbalah chama-se Kavanah, não da causalidade mecânica, como o paradigma newtoniano cartesiano existe. Eugene Subotsky, nesta obra magnífica, distingue entre magia primitiva ou instrumental, que tenta controlar a realidade com objetos, com ritos e com palavras, e magia simbólica ou espiritual, que possui rituais e crenças que transformam o sujeito, ampliando o seu senso de pertencimento ao mundo e à ordem cósmica. Vejam que coisa interessante. O pensamento mágico profundo faz com que o indivíduo sinta-se algo, participe da ordem cósmica. A Cabala, então, pode ser situada como magia simbólica elevada, a sua forma mais refinada, não manipulação do mundo, mas reconexão com os fluxos do divino, que na Cabala chama-se o Shefa, que emana desde a primeira Sefirote, desde a primeira Sefira, que emana desde Keter e chega até Malkut. Um dos achados mais profundos da pesquisa de Eugene Subotsky é que o pensamento mágico tem função psicológica e espiritual. Ele oferece sentido, consolo e promove mudanças internas. Em rituais simbólicos, mesmo sem eficácia causal direta, o sujeito experimenta cura, esperança e transcendência. Isso ecoa com perfeição o espírito da Cabala, que não busca resultados materiais, mas a retificação da alma, que na Cabala chama-se Tikkun HaNefesh. Segundo Eugene Subotsky, nesta obra, o preconceito contra a magia tem raízes na Revolução Científica do Ocidente, a qual eu já me referi. Depois, também a partir, sobretudo, do iluminismo, com o seu racionalismo extremado. Nesse contexto, a magia foi rotulada como
pensamento infantil ou pré-científico, associada à ignorância e à superstição. Porém, eu quero dizer para vocês que Isaac Newton, o fundador da física clássica, era um homem profundamente místico. Porém, no desenvolvimento histórico, a magia passou a ser vista como uma ameaça ao racionalismo, pois opera por simbolismo e intenção subjetiva e não por causalidade objetiva. Procurem nos vídeos anteriores que eu já analisei todo esse processo desse paradigma científico. De maneiras que a magia também passou a ser considerada uma reminiscência primitiva a ser superada na evolução cultural do ser humano. Subotsky mostra que essa rejeição não decorre de um exame empírico justo, não é uma pesquisa justa em cima das manifestações superiores do pensamento mágico, mas sim de uma mudança de paradigma cultural, de uma superstição que se criou e que muito ainda hoje está presente na consciência das pessoas, onde tudo que não podia ser medido, repetido ou explicado pela razão linear foi descartado como falso, perigoso ou irrelevante. No entanto, ele também argumenta que o pensamento mágico não desapareceu. Ele foi reprimido ou revestido de novas formas, inclusive na arte, na religião e nos rituais cotidianos. Vejam, muitas religiões têm ritos mágicos. No catolicismo existem muitos ritos mágicos, mas eles não explicam o fundamento mágico dos rituais que desenvolvem para as suas congregações. Neste livro, então, Eugênio Subotsky demonstra que mesmo os cientistas adultos educados mantêm crenças mágicas em níveis inconscientes ou simbólicos. As religiões possuem práticas mágicas inconfessadas. Porém, a magia que eles chamam supersticiosa sempre é dos outros. Nos ensinaram então que magia é coisa de ignorantes, que o pensamento mágico pertence a um passado primitivo. Mas isso é um mito moderno, nascido da arrogância do iluminismo. A magia não é uma ilusão, é uma linguagem antiga da alma. Eugênio Subotsky mostra que mesmo a ciência mais avançada não consegue apagar esse anseio simbólico que vive na alma humana. Procurem o livro, vale a pena a aquisição. A Cabala não rejeita a razão, mas também não se curva a ela, não se limita ao racionalismo. Ela nos lembra que o mistério não precisa ser explicado, o mistério precisa ser habitado. Você precisa ter, então, coragem, não ter medo para se aproximar do mistério. Gershom Scholem, então, em sua obra, traça um panorama histórico e simbólico do misticismo judaico. Ele mostra como a Cabala, em sua expressão mais desenvolvida, sempre oscilou entre a aceitação e ruptura com a autoridade religiosa tradicional. E eu já falei para vocês um pouco disso em vídeo anterior. Neste livro aqui, A Cabala e seu Simbolismo, obra magnífica, Gershom Scholem diz que o misticismo implica, por sua própria natureza, o perigo de um incontrolado e incontrolável desvio em face da autoridade tradicional. Essa tensão entre revelação interior e instituições externas é essencial para entender o preconceito contra a Cabala. Ora, se o místico, se ele recebe revelação direta, se ele tem um contato direto
com as forças cósmicas, com o Ser Supremo, obviamente as instâncias religiosas que são mediadoras entre o ser humano e o sagrado não vão se contentar. Vejam, é preciso esclarecer, a Cabala não é oposição gratuita à religião formal, mas sim uma camada mais profunda, onde a tradição é repensada a partir de vivências da alma. Tudo que era uma novidade muito grande quando a Cabala surgiu a partir do século XII na Provença, tudo que era uma novidade muito grande, como por exemplo a introdução do conceito de Shekinah, que eu tenho trabalhado com vocês, que surgiu também nesse contexto do século XII, os cabalistas então, para evitar conflito com a ortodoxia, atribuíam esta novidade a uma revelação do profeta Elias. Que artifício inteligente! O que concluímos então a partir deste conceito? A Cabala nunca foi uma seita herética escondida nas sombras da religião. Ela sempre dançou entre o êxtase e o cânone. Ela sempre teve revelações novas, devido à sua natureza, devido a esse contato não mediado com o Ser Supremo. A religião, então, ela é tolhida pelo dogmatismo. Por outro lado, a Cabala não é uniforme, mas sua alma é sempre viva. E ela nos pergunta: que tipo de místico você deseja ser? Um místico revolucionário, um místico mais próximo da ortodoxia, um místico cultural? No século XVIII, os judeus da Europa Ocidental voltaram-se resolutamente para a cultura europeia. O misticismo judaico, a Kabbalah, foi sacrificado. O movimento chamado Haskalah, a versão judaica do iluminismo europeu, desprezou a Kabbalah como superstição. Aqui está a explicação do rompimento moderno com a Kabbalah. O exílio voluntário do misticismo em troca da aceitação racional e secular. Porém, a partir do século XIX, a Cabala se diversificou. E houve então uma proliferação da influência da Cabala para além dos círculos tradicionais, atingindo intelectuais europeus como Walter Benjamin, Franz Kafka. Iniciou-se um movimento que teve profunda influência da Kabbalah, o chamado esoterismo ocidental. Século XIX, movimentos como o famoso movimento da Golden Dawn, também as chamadas escolas teosóficas sofreram grande influência da Kabbalah. A Kabbalah também contribuiu para a origem da psicanálise, da filosofia moderna, influenciando interpretações como a de Carl Gustav Jung e também um pouco até como a interpretação de Freud. Neste livro de Jonathan Gard, grande intelectual, professor na Universidade Hebraica de Jerusalém, uma história da Cabala, ele faz uma evolução do pensamento cabalístico nos últimos 500 anos. Ele então mostra que modernamente fatores decisivos influenciaram a Cabala. Primeiro, a questão das mídias modernas, que possibilitaram a ampla circulação de textos cabalísticos, como os próprios textos do Hassidismo, os textos do Sabatianismo, a difusão dos textos clássicos da Cabala, a integração à vida cultural europeia, com o impacto da Cabala na filosofia. Começou aí já com Spinoza. A Cabala influenciou Spinoza. Depois a Cabala influenciou movimentos sociais judaicos. A Cabala influenciou o surgimento de uma Cabala cristã.
Houve também uma proliferação institucional e geográfica, com centros cabalísticos se expandindo para a Europa, Américas, África do Sul, Índia e principalmente para o Estado de Israel moderno. Essa análise permite compreender porque hoje a Cabala não é apenas um campo de estudo oculto, mas uma linguagem viva que percorre o judaísmo, a filosofia, a arte e até o mercado editorial e até também o mercado digital globalizado. Neste livro magnífico, você pode adquirir o e-book pela Amazon, foi assim que eu adquiri e li, Jonathan Garbe, Uma História da Cabala. Neste livro, então, o autor também aponta que a Cabala institucionalizada não depende mais unicamente de líderes carismáticos ou visionários, mas de estruturas sociais, como editoras, centros de estudos, redes digitais. Existe uma institucionalização acadêmica do estudo da Cabala. Revistas acadêmicas dedicadas a publicar pesquisas acadêmicas sobre a Cabala. Isso tudo amplia o alcance da Cabala. Também altera o modo como o saber cabalístico é transmitido, tornando mais possível, mais acessível e mais diluído. De maneira que, no livro, Jonathan Garbe mostra, então, os desdobramentos institucionais da Cabala no século XX. E ele destaca duas forças principais. Prestem atenção para entendermos a situação atual da Cabala. Ele mostra que a primeira grande força ele chama da haredização da Cabala. É uma perspectiva ultra-ortodoxa, um fenômeno moderno de apropriação e reinterpretação da Cabala dentro dos círculos do judaísmo ultra-ortodoxo chamado Haredi. Em essência, o que faz a haredização da Cabala? Em essência, significa que o misticismo judaico, que historicamente foi um campo de estudo e prática heterogêneo, esotérico e até em alguns momentos revolucionário, como é o caso do movimento Sabbatai Tzedek, que eu tenho analisado, está sendo remodelado e controlado por uma visão de mundo estritamente ultra-ortodoxa. Isso implica em subordinação da Kabbalah à Halahá, a lei religiosa judaica. Nunca ocorreu isso. Eu tenho mostrado isso. Isso implica na integração da academia talmúdica. Isso implica na rejeição da modernidade. Essa Kabbalah haredizada rejeita as interpretações históricas e filosóficas da Cabala. Eles chegam ao ponto de se oporem ao tipo de análise histórica e acadêmica feita por estudiosos como Gershon Scholem, que buscava entender a Cabala como um fenômeno histórico e cultural. E essa tradição de estudos acadêmicos e históricos da Cabala se teve continuidade. Grandes centros de estudo de Cabala a partir da Universidade Hebraica de Jerusalém, nos Estados Unidos também. Então esse movimento apresenta uma domesticação e padronização de uma tradição que, por natureza, era subversiva, complexa, dialética, profunda, viva, atuante, transformadora da alma. Porém, paralelamente a esse fenômeno, ocorreu a popularização global da Cabala. Em contraste a esse primeiro fenômeno mencionado por Jonathan Garbe, surgiu então centros como o Kabbalah Center, fundado por Philip Berg,
A partir daí, então, se difunde então a nova versão popularizada da Cabala, frequentemente descolada da Halahá, da lei judaica, e de contextos tradicionais. Essa abordagem popular da Cabala, ela então atraiu celebridades, adotou estratégias de marketing poderosas, marketing global, e provocou fortes reações da ortodoxia judaica. Eu mesmo assisti uma palestra da professora Raquel Lior, que eu mencionei aqui, grande estudiosa, criticando seriamente o Kabbalah Center. O Kabbalah Center é examinado então como o caso mais emblemático da nova Kabbalah. Essa instituição, fundada por Philip Berg, buscou tornar a sabedoria cabalista acessível a qualquer um, independente de observância religiosa ou conhecimento prévio hebraico. Eu ainda vou fazer um vídeo especificamente sobre o Kabbalah Center, mostrando a sua história, mostrando seus procedimentos, a sua expansão. Ora, isso marca um rompimento drástico com a tradição que restringiu o estudo da Cabala a homens judeus ortodoxos, né, casados com mais de 40 anos, né, versados na Torá, obrigatoriamente conhecedores profundos do hebraico. Ora, essa ortodoxia tradicional vê o Kabbalah Center com muita desconfiança, né? Para eles é um movimento herético, né? Ou uma diluição, né, do autêntico misticismo judaico. Nós queremos então aprofundar o conhecimento deste fenômeno. Também a haredização não me interessa, mas este fenômeno, né, de ampliação das possibilidades, né, com a nova versão da Cabala, me interessa aprofundar com vocês, né? Ou seja, eles comparam o movimento Kabbalah Center ao movimento de Sabbatai Tzedek, e eu penso que as diferenças são gritantes. Para nós, marranos, é importante conhecer profundamente o movimento de Sabbatai Tzedek. Ora, essa versão popular da Cabala também se une a ideias da nova era, chamada nova era, né? Ideias de autoajuda, né? A expectativa da chegada da era de Aquário, né? Ora, isso segundo Jonathan Garbi, neste livro, sintoma de um processo mais amplo de espiritualização do consumo cultural moderno. Uma definição muito interessante, né? Veja, ele vê efeitos positivos, né, na expansão desse movimento, né, de popularização da Cabala, né? Porque, segundo ele, consegue responder, né, o interesse por temas espirituais e tornar a Cabala uma referência cultural, né? Segundo ele, então, isso pode ser visto como parte de uma transição da Cabala, de uma Cabala de elite para um misticismo democrático. Tudo isso são as considerações acadêmicas que Jonathan Garbi faz nesta obra magnífica. E, para completar, ele apresenta então hoje 3 centros contemporâneos da Cabala. Eu vou resumir. Segundo ele, existem 3 centros contemporâneos da Cabala. O primeiro é Safed, que vem desde a época século XVI. Safed é associado à tradição mística clássica. Ainda está ativa, é reverenciada, embora marginalizada frente às novas correntes. Safed. Vamos focar em Safed, com a Cabala luriânica. O segundo grande centro de Cabala hoje em dia, segundo Jonathan Garbi, é Jerusalém, o epicentro da ortodoxia cabalística, ligada a movimentos Haredi e círculos ascéticos ultra-ortodoxos. E o terceiro grande centro de Cabala, segundo Jonathan Garbi, é o Kabbalah Center, com sedes nos Estados Unidos, né, e espalhados pelo mundo, né?
ligado ao ensino popular e universalista da Cabala, fundada por Philippe Berck. Mostrei para vocês então um pouco da evolução da história da Cabala, desde sua origem mais remota até sua origem no século XII na Provença, se espalhando para Girona, depois para o resto da Espanha, né? Chegando ao século XIX, século XX e aos dias atuais. Não é isso? Então vocês tiveram uma evolução da Cabala, suas correntes, suas tendências atuais. Ora, eu gostaria agora, para encerrar, mostrar para vocês as características, os elementos constituintes da Cabala Marrana. Vejam, no entendimento do grupo de estudos da Cabala, que nós coordenamos na Universidade Federal do Sergipe, e que durante anos se dedicaram ao estudo da Cabala, e que fundou o Centro Marrano de Cabala, no entendimento do grupo de estudo da Cabala e do Centro Marrano de Cabala, professores, pesquisadores, existe uma tradição cabalista eminentemente marrana, que obviamente, ela não aparece nesta grande obra de Gershon Scholem. Por quê? Vejam, aí está o conceito que nós temos trabalhado, porque foi uma tradição que sobreviveu como criptocabalismo, um cabalismo escondido. Perceberam a ideia? Que o relato hegemônico tradicional da academia não consegue identificar. Perceberam a ideia? Mas neste momento, então, em que Jonathan Gard assim resume as tendências atuais da Kabbalah, neste momento em que não só por essas três tendências que ele está mostrando, a Kabbalah está se difundindo. Nós temos uma proliferação de professores de Kabbalah na internet imensa. No Brasil você tem uma figura importantíssima, que eu respeito muito, que é o Diego Raigorodsky, que conheci pessoalmente, esteve aqui em Aracaju no primeiro Simpósio Nacional de Estudos Criptojudaicos, que nós tratamos justamente da relação entre Cabala e criptojudaísmo. Depois, Diego Raigorodsky fundou o trabalho dele, maravilhoso, onde ele, como rabino, passou a se apresentar como Yair Alon. É um trabalho que eu aconselho, que eu recomendo. Recomendo também o trabalho do professor doutor Mário Javier Saban, que é um argentino que possui uma escola de Cabala em Barcelona, intitulada Psicologia em Cabala. É um grande estudioso, ele possui nada mais, nada menos que 6 doutorados em mais diversas áreas, todos estudando Cabala. Eu aconselho também o trabalho do professor doutor Mário Javier Saban e tantos outros que falam de Cabala na internet com alguma propriedade. O que existe de específico no trabalho que nós estamos iniciando e convidando vocês a participarem. São os elementos então da Cabala Marrana. Eu vou apresentar para vocês os elementos da Cabala Marrana. O espírito da Cabala Marrana que estamos elaborando, cuja essência envolve, vejam aí, primeiro, interioridade e resistência secreta, em vez de institucionalismo. Segundo, prática mística silenciosa e sobrevivente, não messianismo público. Terceiro,
uma espiritualidade cifrada e nômade, distinta da monumentalidade dos novos centros do poder cabalístico, que Jonathan Gard nomeia. Também uma mística oculta dos marranos, o uso simbólico e subversivo da tradição, repensando, redefinindo as concepções, a sobrevivência da alma em contextos de repressão espiritual e a leitura gnóstica e antissistêmica da Cabala, ou seja, totalmente contrária aos movimentos ortodoxos, ultra-ortodoxos. Por isso, quando hoje um descendente de marranos retorna à sua identidade, é natural que ele se pergunte: como posso me reconectar com meus ancestrais? Que caminho me levará ao sagrado, à experiência que eles viveram durante 3 séculos de perseguição? Veja, a resposta não está fora, ela pulsa dentro de você. A resposta está na Cabala Marrana. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, eu lhe convido a se inscrever no canal do Centro de Cabala Marrana, do Beit Hassot. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe este vídeo com os seus conhecidos, os seus amigos, que também buscam um caminho espiritual diferenciado, profundo e com origens marranas. Até o próximo vídeo.